A vitória por 2-0 do Internacional contra o Nacional do Uruguai, claro, dá um respiro para o ambiente. Muita celebração existiu no vestiário colorado após o resultado, que é muito importante para as pretensões coloradas de classificação para a próxima fase da Libertadores da América. O técnico Roger Machado valorizou a estratégia utilizada para a partida. Falou também a respeito das críticas que a equipe vinha recebendo nos últimos jogos e respondeu elas em um tom reativo. Também, obviamente, celebrou o personagem da noite, o garoto Ricardo Matias, que ganhou uma oportunidade como titular e marcou o gol que encaminhou a vitória colorada. O treinador deu detalhes da conversa de bastidor que teve com o jovem centroavante. Na zona mista, o momento de Ricardo Matias foi celebrado por todos. Fernando deu uma forte entrevista onde assumiu que a água havia batido na bunda e Ricardo Matias se desdobrou falando sobre o seu momento e a felicidade de ter contribuído com um gol e grande atuação para uma vitória importante pela Libertadores. Esse é o Diário do Inter KTO desta quinta-feira, 15 de maio de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui numa dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta quinta-feira. E, obviamente, o mais importante foi o jogo. O Inter venceu por 2-0 a equipe do Nacional do Uruguai. E com este resultado, encaminha uma vaga na próxima fase da Libertadores da América. É claro que precisa ainda confirmar isto, não perdendo para o Bahia na próxima rodada no estádio Beira-Rio. O jogo, as atuações, a notícia do surgimento de, enfim, um centroavante, Ricardo Matias. Eu repercuti tudo isso no vídeo que eu gravei logo depois do jogo acabar, é só conferir aqui no canal, tá? Mas quero repercutir, obviamente, o vestiário colorado e o que foi dito no bastidor depois desta vitória fundamental colorada contra a equipe do Nacional. E o técnico Roger Machado celebrou a estratégia montada para enfrentar a equipe do Nacional. Ele disse que se a gente olhar o número da camisa, o nome do jogador, a gente vai ver 3 volantes. Mas eu, como técnico, preciso enxergar as características deste jogador. Para mim, eles são meio-campistas. A gente busca este equilíbrio e é muito bom voltar a vencer. A vitória poderia ter saído antes, mas acho que fizemos um grande jogo e que a estratégia deu certo. Roger valorizando as escolhas que ele fez. Da manutenção dos 3 meio-campistas, na visão dele, Fernando, Bruno Henrique e Thiago Maia, e a aposta em Ricardo Matias, que obviamente foi o grande personagem desta noite no Uruguai. Acima de tudo, Roger reagiu às críticas que haviam sido colocadas antes do jogo contra o Nacional e do momento de pura instabilidade do Internacional em Campeonato Brasileiro e também na Copa Libertadores da América. Ele disse: não quis deixar o grupo se afetar pelo externo. De uma hora para outra, o treinador passou a ser burro, os jogadores passaram a ser ruins, o trabalho passou a ser questionado e precificado lá embaixo, que o grupo era insuficiente. O trabalho foi muito em cima de mostrar e passar confiança que na vida o futebol é assim. Se a gente tiver a autoestima ligada só ao perder e ganhar, é uma gangorra muito grande, porque o ambiente externo puxa você para baixo. E aqui o Roger dá uma resposta às críticas que aconteceram ao longo dos últimos dias. E em determinados momentos ele até citou: olha, me surpreende que nesse momento de instabilidade já se tenha colocado o trabalho tão em xeque, tenha se colocado o trabalho como algo falido. E o que não, o modelo não faliu, a gente segue trabalhando, houve uma instabilidade. Essa foi a defesa e o argumento do Roger Machado na entrevista coletiva, que respondeu muitas destas críticas na entrevista deste pós-jogo contra o Nacional, tá? E óbvio, Roger repercutiu Ricardo Matias, o personagem da noite. Ele falou que conversou com o Ricardo Matias explicando que a responsabilidade deste jogo não era dele, que a responsabilidade era do técnico e dos jogadores mais experientes, e que ao Ricardo Matias só cabia entrar em campo e jogar o mais tranquilo possível. O Roger deu detalhes dessa conversa de bastidor que teve com o Ricardo Matias,
e que já foi de alguma forma preparando o jogador para ser titular nas atividades durante a semana. Que além disso, ele falou para o Ricardo Matias que esta não era a chance da vida dele, não era a última oportunidade que ele teria, não era um jogo de vida ou morte da carreira dele. Era uma oportunidade e que ele aproveitasse da maneira mais tranquila possível. A única exigência que Roger fez para Ricardo Matias e de pedido foi: seja competitivo. E aqui o Roger deu detalhes sobre qual era a cobrança dele, Roger, com o Ricardo Matias. Que era uma cobrança de regularidade. Que o Ricardo Matias, em alguns treinos, se esforçava, em outros parecia desligado, não tão concentrado. E o que o Roger pediu foi atenção e competitividade em todo o jogo. Para tu ter uma grande partida, tu precisa competir com os zagueiros. E o Ricardo Matias fez isso em todo o jogo contra a equipe do Nacional. Ele deu a notícia para o Ricardo Matias de que o Ricardo Matias seria titular, tirando, de certa forma, o peso em cima da atuação do jogador. Isso também foi repercutido pelos jogadores do vestiário colorado. Eu vou repercutir que a fala de alguns jogadores, o Bruno Henrique, por exemplo, disse: vitória importante, a gente vinha de uma sequência ruim e precisava recuperar o mais rápido possível. Contra o Nacional é muito difícil de jogar aqui. Hoje o time teve um comportamento muito bom, vínhamos de algumas derrotas e o time estava tomando gols. Hoje se comportou muito bem. Vamos trabalhar para que possamos repetir as atuações, principalmente a de hoje, o Bruno Henrique jogando para cima após essa vitória. O Fernando repercutiu o momento do Ricardo Matias e disse: é um menino que teve sua oportunidade e futebol é assim. Às vezes, os grandes jogadores precisam de oportunidades e ele agarrou, fez o gol e esperamos que tenha uma sequência boa e possa nos ajudar bastante na temporada, a fala do Fernando sobre o Ricardo Matias. E o que mais chama a atenção da fala do Fernando foi a primeira resposta, onde ele explica por que o Inter conseguiu jogar tanto a mais nesta partida, qual foi a resposta que o Inter teve. E o Fernando foi absolutamente claro ao responder: a água bateu na bunda. Todo mundo começa a correr, dar tudo. E não pode ser assim quando as coisas estão difíceis. Tem que ser sempre. A mesma concentração, sempre buscando a vitória. E hoje foi o que fizemos. Todo mundo muito aguerrido, se esforçando bastante, muito concentrado dentro do jogo e conseguimos a vitória. Puxão de orelha do Fernando, tá dizendo que não pode ser só quando a água bate na bunda que o time tem que correr desse jeito. Tem que ser sempre. Uma cobrança importante dessa, que é uma das principais lideranças do elenco. O Ricardo Matias, obviamente, também conversou com a imprensa e o personagem da noite falou sobre o momento. Ele explicou que o Roger, e aí abre aspas para Ricardo Matias, Roger me avisou antes do almoço que queria 100% de todos hoje e me daria essa oportunidade. Pude ser muito feliz ter correspondido no campo. Depois fui dar um abraço nele e agradecer pela oportunidade. Eu tenho que me dedicar muito nos treinos para isso estar acontecendo. Tenho que continuar trabalhando. Hoje pude fazer o gol, mas tem muitas partidas ainda que eu posso fazer mais gols. Agora é trabalhar mesmo. Tenho Valência e o Borré, que são minhas inspirações, e a recompensa vem. Fala de Ricardo Matias, o cara da noite, que ajudou o Inter na vitória por 2-0 sobre o Nacional do Uruguai. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Eu não cravei, toda uma seca aí lá na briga pelas coroas na KTO, mas o importante é que meus adversários diretos ali, eles também não pontuaram, não cravaram o 2-0 do Internacional. A gente tá na briga também da Liga do Milhão, no ranking dos influenciadores. A gente tá buscando algumas odds altas, eu e o Matheus demos uma jogada aí na Premier League, tem jogos importantes nessa sexta-feira, por exemplo, Manchester United e Chelsea, lá no Stamford Bridge, e Aston Villa e Tottenham, 2 jogos importantes. Joga na KTO com responsabilidade, um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!